O Judiciário tem reagido aos ataques de criminosos que invadiram, depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Mais de 100 acampamentos foram desmobilizados pelo país. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi afastado. O comandante da PM do Distrito Federal foi preso. E o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, teve a prisão decretada. É assunto de hoje do nosso painel CNN. Vamos conversar ao vivo com José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, ex-advogado-geral da União. Ministro, muito bom dia. Obrigada por estar conosco. Bom dia, é um privilégio e um prazer estar com vocês. Armando de Mato Júnior, advogado e professor de Direito Penal. Doutor, muito obrigada também por estar conosco aqui no CNN Novo Dia. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui ao lado de todos. E Samantha Meyer, advogada, a quem também agradeço. Dou meu bom dia. Bom dia, Carol. É um prazer estar com todos vocês nessa manhã. Bem, é claro que o foco da nossa conversa será justamente as ações do Judiciário. Nesse momento, inclusive, está em pauta no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal o julgamento sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, entre vários pontos, proibiu o bloqueio de vias e a invasão de prédios públicos, bloqueio de canais e perfis de grupos no Telegram. Bem, foi uma decisão que atende a um pedido da Advocacia Geral da União, que se baseou em ameaças de novos atos criminosos. Diante desse alerta, a decisão de Moraes, ela é válida do ponto de vista jurídico e necessária? Começo com o senhor, ministro. Bem, eu pessoalmente entendo que é uma decisão válida e correta, rigorosamente correta. O Supremo Tribunal Federal foi ofendido, agredido e violentado a despeito dos próprios plenários do Supremo Tribunal Federal já ter reconhecido validade ao inquérito que foi aberto, portanto, tornando a questão indiscutível dentro da polêmica que existia. A verdade é que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que tem força de lei, autoriza que o Supremo investigue situações que atingem a sua sede, ou seja, dentro daquilo que já foi decidido pelo Supremo e agora diante dos fatos novos, o Alexandre de Moraes, enquanto relator daquele inquérito, tem total competência para apreciar medidas investigativas e medidas cautelares. Essas medidas investigativas e cautelares, diante da gravidade dos fatos que foram colocados, hoje repudiados por mais de 90% da população brasileira, pesquisas, foram rigorosamente acertadas e corretas. Me parece que o afastamento do senhor Ibanez era necessário, me parece que a prisão do senhor ex-secretário de Segurança Pública Federal foi rigorosamente correta diante de todos os indícios que estão colocados, sem embargo dele poder se defender, apresentar a defesa. A prisão dos envolvidos foi rigorosamente correta, feita em estado de flagrância, e as medidas tomadas a partir daí por um pedido do advogado-geral da União são corretas. Então, portanto, acho que há legalidade, correção para o enfrentamento de uma situação que é absolutamente descabida e inaceitável para quem defende a democracia. Então, passo a palavra agora ao advogado Armando de Mato Júnior. Doutor, a situação exige essas medidas legais que estamos acompanhando? Eu vou respeitar, mas não vou concordar em parte o que disse o ex-ministro, a quem aqui mando um enorme abraço, fraterno abraço, porque tenho muita admiração e respeito por ele. As medidas cautelares impostas foram muito severas. Nós teremos uma discussão futuramente acerca da competência, porque a Carta Política de 88 fala no seu artigo 105 que a competência para julgar governador de estado é do STJ. Possivelmente, tenho certeza disso, que questionamentos serão feitos acerca se o STF, nesse instante, teria competência legal para tal. Até teria, caso de um recurso. Tivemos aí uma supressão de instância. Esse é o meu entendimento. Com relação às prisões, claro que nós observamos domingo, eu entendo que nós não, o mundo todo, né? Eu estava na minha casa trocando os canais ali de televisão e observei que vários órgãos de comunicação do mundo estavam direcionando os seus holofotes para o Brasil, exatamente Brasília. O que aconteceu foi uma barbárie, um absurdo, uma covardia.
Entendo que isso deve ser apurado rigorosamente, porém individualizar as condutas. Pessoas estavam ali, claro, algumas de fato depredando, destruindo, danificando um quadro maravilhoso, foi destruído, uma obra de arte, mas individualizar as condutas. Não é porque você estava naquele entorno passando e foi conduzido ao transporte que a polícia ofertou, que essas pessoas serão processadas. A individualização da conduta, isso cabe ao órgão ministerial, ao parquê, ou seja, ao Ministério Público, fazer esse trabalho. Agora, não é porque estavam naquele instante, naquele local, que devem ser processadas e julgadas, condenadas, etc. Outra coisa, como estão sendo mantidas, a forma como estão sendo mantidas, né? Entendo que essa conduta não está correta. Esse é o meu entendimento. Doutora Samantha Meyer, a senhora vê inconsistências jurídicas ou exageros nas recentes decisões? Bom, eu acho que todos nós três aqui concordamos que os atos que aconteceram no domingo são reprováveis, atos de vandalismo, e as condutas devem ser apuradas e aqueles responsáveis devem ser punidos. Eu acho que algumas dessas medidas foram, ao meu ver, exageradas. Concordo com o colega com a questão do afastamento do governador Ibanez. A Constituição é clara de dizer que essa competência é do Superior Tribunal de Justiça. Mesmo que o regimento interno do Supremo autorize as investigações de atos ocorridos em sua sede, o regimento interno do STF não pode estar acima do que dispõe a Constituição Federal. Acho também que a medida de afastar o governador é uma medida bastante drástica. Creio que a medida do presidente da República da intervenção apenas na área da segurança fosse suficiente. A questão da prisão do Anderson Torres, tudo é algo que também tem que ser melhor analisado, porque a prisão preventiva, ela tem determinados requisitos, não é? Como garantir a ordem pública econômica, a conveniência da instrução criminal, e de um secretário que já havia sido exonerado, será que ele representava esse perigo para a decretação de uma prisão preventiva? Se há responsabilidade ou omissão do governo do Distrito Federal nessa área, a gente também tem que apurar a responsabilidade dos órgãos do governo federal, que também foram avisados e tinham conhecimento da gravidade ou da possível gravidade dos atos que ocorreriam no domingo. Então, é necessário que a gente tenha muito cautela nesse momento, porque essas prisões preventivas, a mesma aprovação que o ministro faz referência da população, a gente também já viu uma operação, que foi a Operação Lava Jato, que também contava com a aprovação da população e que se baseou numa série de medidas e prisões cautelares e que, no final, foram revistas. E todas elas também contaram com a aprovação do Supremo Tribunal Federal e, depois de um tempo, isso foi revisto. Então, a minha preocupação aqui é justamente com a forma, né, com o processo legal em si. Bem, então vamos detalhar mais dois pontos já trazidos por todos os nossos entrevistados, participantes desse painel. No que se refere ao que ontem o plenário do Supremo Tribunal Federal se debruçou. Pedido de prisão de Anderson Torres e o afastamento do governador Ibanez Rocha. Placar de 9-2 pela manutenção da decisão de Alexandre de Moraes. E aí temos as divergências, ministros Nunes Marques e André Mendonça. Vamos, então, ao ponto da prisão de Anderson Torres. Eu trago aqui a divergência no voto do ministro André Mendonça, ele que foi colega de Torres no governo Bolsonaro, e ele alega que a prisão do ex-secretário para evitar a repetição de atos semelhantes não é mais necessária, uma vez que ele já foi exonerado do cargo. Ministro, começo com o senhor mais uma vez. Há fundamentação jurídica suficiente para manter esse pedido de prisão de Anderson Torres? Total, como aliás reconheceu a maioria do Supremo Tribunal Federal. Apenas preliminarmente voltando a uma questão. O regimento interno do Supremo diz que o Supremo deve investigar. Ele não está julgando nem processando, está investigando. E as medidas cautelares são tomadas no bojo de uma investigação. Seria um nonsense que a autoridade competente para investigar o Supremo tivesse de pedir ao STJ a concessão de medidas cautelares, ou seja, ele próprio tem que conceder. Eu não vejo uma interpretação, com todas as vênias de entendimento contrário, razoável nesse ponto. Se o STJ investiga, o STF investiga, ele tem que decidir, foi assim que foi feito. Relativamente ao ministro Anderson Torres, o ex-ministro, me parece claro que existe na lei, e isso é frequentemente utilizado, inclusive com muita largueza pelas autoridades policiais,
a questão do respeito à ordem pública. Os acontecimentos foram engendrados pelo senhor Anderson Torres no período em que ele estava como secretário de Segurança Pública, foi para os Estados Unidos, onde lá se discute se teve ou não com o presidente Jair Bolsonaro, e mantém contato, evidentemente, com aqueles que são seus subordinados da Secretaria de Segurança Pública, embora exonerado, ele mantém relações de fato com aqueles que também têm que ser investigados. O respeito à ordem pública exige imediato afastamento dele, não só dele do cargo, mas como também o cerceamento da sua liberdade, para que a ordem pública seja preservada. Por muito menos se aplica esse mesmo dispositivo no cotidiano da vida penal. O doutor que aqui está criminalizado sabe disso, isso é regra. Eu não posso permitir essa continuidade de relações, mesmo ele não estando no cargo, inclusive com as pessoas que estarão também que serem investigadas. E todos têm que ser investigados, todos, não importa se estão no governo atual, no governo antigo, todos responsáveis por isso têm que ser efetivamente investigados. Então, me parece que é rigorosamente correta, sim, a prisão do senhor Anderson Torres, por respeito à ordem pública, diante da gravidade da situação, há ameaças de continuidade delitiva por novas manifestações, ou seja, isso vem em boa hora e está inteiramente respaldado pela lei. Apenas finalizo no seguinte, eu acho muito bom que nós lutemos pelos direitos humanos daqueles que foram presos. Eu sempre defendi isso e continuo a defender. Não vi nenhum fato contundente, ainda a não ser algumas fake news colocadas em redes sociais, de que haveria um desrespeito. Mas se houver, tem que ser corrigido. Agora, eu não posso deixar de sinalizar algo paradoxal. Aqueles mesmos que diziam que direitos humanos eram o esterco da vagabundagem, e eu me lembro do presidente Jair Bolsonaro tirando uma camiseta dizendo isso, direitos humanos é o esterco da vagabundagem, agora reclamem por direitos humanos. Que bom que seja assim. Será que as pessoas, mesmo que são contra os direitos humanos, acordaram? Bem, doutor Armando, passo a palavra ao senhor. Se caso queira também trazer mais uma vez a questão da competência do Supremo Tribunal Federal, fica aqui a seu critério. Mas repito a pergunta feita anteriormente ao ministro e trazendo a fundamentação da resposta do ministro. O respeito à ordem pública é a fundamentação para a manutenção da prisão de Anderson Torres? Eu entendo que a prisão dele não deveria ocorrer. Até porque, como nós todos sabemos, ele não está em solo pátrio, está fora do nosso país. Está nos Estados Unidos, parece que está voltando. A medida de prisão é algo que deve ser aplicado, é uma exceção, não é a regra. Prender uma pessoa é uma exceção, é uma medida muito dramática, você encarcerar uma pessoa, e parece que é isso que vai acontecer. Quando ele pisar no aeroporto de Brasília, ele será preso. Ok? Então, quando um juiz determina uma prisão de uma pessoa, ele deve pensar bastante. É claro que o fundamento que o doutor Cardoso trouxe, claro, dessa forma que os juízes prendem. O que eu não concordo é uma prisão sem uma prévia investigação. Não há nada, não aconteceu nada. Em horas determinou-se a prisão e o afastamento do governador. Mas não aconteceu uma apuração preliminar, não tem nada, não há um inquérito policial, absolutamente nada. Lá, dentro de quatro paredes, determinaram a prisão do ex-secretário, que não está em solo pátrio, e o afastamento do governador. Lembrando que para processar um secretário de Segurança Pública, a competência é do Tribunal de Justiça. Claro, ele agora perdendo o cargo, não mais, né? Volta a ser um cidadão comum. Eu não sei se ele ostenta algum outro cargo, se ele é juiz, se ele é promotor, teria uma competência diferenciada. Caso contrário, ele vai ser julgado pelo primeiro grau. Agora, como eu disse, repito, a medida de prisão, ela é uma exceção, não deve ser a regra. Não deve ser a regra. Esse é o meu entendimento. Então, me parece que foi feito algo de afogadilho, de uma forma para dar uma resposta à sociedade de uma forma contundente. Portanto, respondendo a sua pergunta, eu não concordo tão pouco com o afastamento do governador, tão pouco com o afastamento dele, como da prisão do ex-secretário de Segurança Pública. Doutora Samanta, o Supremo tornou regra o que seria uma exceção no caso específico de Anderson Torres?
Eu concordo com o colega Gabriel, entendo que sim, a prisão preventiva ela é uma exceção, né? Até porque dentro dos direitos humanos a gente tem na nossa Constituição o princípio da presunção de inocência, não houve uma investigação tão apurada que justificasse ele estar fora do país, então eu não entendo que há o preenchimento dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, portanto é uma medida muito mais simbólica, digamos assim, de combate aos atos de vandalismo do que efetivamente com fundamentação jurídica para tanto. Na questão do afastamento do governador, eu ainda vejo um agravante, porque nós estamos afastando um governador legítima e democraticamente eleito pelo povo. Isso é uma exceção. A gente sabe que ele deve ser julgado pelo STJ, que para que haja o afastamento do governador precisa de autorização da Assembleia Legislativa, e isso tudo foi feito no bojo dessa investigação do Supremo Tribunal Federal, com base no regimento, que, ao meu ver, não tem o condão de afastar a competência expressamente prevista na Constituição Federal, que é do Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que são medidas extremadas e que ficaram restritas ao âmbito do Distrito Federal e não atingiram os órgãos do governo federal, que também eram responsáveis pela questão de conter esses atos de vandalismo e que tinham conhecimento da gravidade desses movimentos. Então, é necessário a gente apurar a responsabilidade de todos e que todos aqueles que agiram e foram omissos respondam por esses atos, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. Ministro, o Supremo extrapola ao afastar o governador Ibanez Rocha? Primeiro, eu quero dizer a minha incrível felicidade sincera, estamos diante de 3 garantistas, porque eu também sou garantista. Ou seja, nós defendemos direitos constitucionais e eu os defendo para todos, para os que eu concordo, para os que eu não discordo. E aí, eu fico muito feliz de estarmos com 3 garantistas. Segundo lugar, a questão da prisão cautelar, ela é realmente excepcional. Eu fui o relator, quanto deputado, da lei que fez essa adaptação, dizendo que a medida cautelar é a última medida, a prisão é a última que deveria ser tomada. E vejo isso, sim, na prática, cotidianamente, sendo desrespeitado. E me recordo muitas vezes de pessoas que, repito, diziam que direitos humanos é o esterco da humanidade. Isso não é verdade. Infelizmente, somos 3 pessoas que não concordam com isso. Mas o que eu quero observar é que, embora a exceção, ela existe e deve ser aplicada nos casos em que se demonstre, mesmo ao início de uma investigação. Nesse caso, ficou evidenciado que o ministro Anderson Torres, enquanto secretário, desfez o plano de segurança que havia combinado previamente com o governo federal, com o ministro Flávio Dino e com outras autoridades. Simplesmente desfez a regra que impedia as pessoas de entrarem lá na esplanada, que era a única forma que se tem de contenção. É sabido que se elas entram, você não consegue conter esse tipo. Por que se mudou e não se avisou os outros? Qual a lógica? Ele mais, diante das informações que existiam dos órgãos de inteligência, tira férias e viaja. Vai para o lugar em que está o presidente Jair Bolsonaro, que é supostamente responsável político por esses desmandos. Ora, todos esses indícios, mais alguns, que eu não tenho tempo aqui para relatar, demonstram da participação ativa do senhor Anderson Torres nesses acontecimentos, que pode continuar à mesma distância. Nós temos telefone, temos WhatsApp, temos Telegram, temos formas de comunicar com pessoas. Ele pode, ainda sendo o então secretário e tendo amigos que estão sendo investigados, pertencer a esta verdadeira, com perdão da expressão, suposta organização criminosa que engendrou tudo isso. Como disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele gostaria que fosse um bando de aloprados que fez isso, mas não é um bando de aloprados. A organização, a financiamento, a estratégia, a tática, a ação. Ou seja, tudo indica que Anderson Torres pertence a essa organização criminosa. Então, aquilo que é exceção e, como tal, se aplica nesse caso. Há indícios veementes, independentemente de apuração, que provam isso. Bem, Anderson Torres terá direito ao contraditório, à defesa, será julgado como cidadão comum, porque ele é delegado federal, ele não tem foro privilegiado. Mas, nesta fase, os próprios juízes federais já estão declinando a sua competência, sendo que a competência é o Supremo Tribunal Federal. Já há várias decisões de juízes federais nessa linha, o que apenas confirma a minha tese da competência para o ministro Alexandre de Moraes tomar essa decisão. Então, portanto, aqui vai a minha afirmação. O Supremo Tribunal Federal não extrapolou nesse caso, está cumprindo rigorosamente a lei dentro dos padrões jurisprudenciais garantistas, que eu sou um dos defensores, a exemplo dos demais colegas que participam desse debate.
Bem, estamos recebendo 3 nomes que atuam no judiciário. Eu os convido para rever um vídeo que circulou ontem de ofensas proferidas contra o advogado Cristiano Zanin no aeroporto de Brasília, no momento em que ele estava escovando os dentes no banheiro. Para quem ainda não acompanhou esse vídeo, a gente vai mostrar mais uma vez. Aqui, ó. Do meu ladinho aqui, ó. Como pode, né? O cara se corromper tanto assim, ó. Ó, que vagabundo aqui, ó. Hein, safado? Olha aqui, ó, pra câmera aqui, ó. Dá um tchauzinho aqui, ó. Safado. Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. Olha. Ó, aqui, ó. Safado. Tem vergonha, não? Tem vergonha pelo seu país? Safado. Como que você anda na rua assim, ó? Olha pra cá, ô safado. Tinha que tomar um pau de todo mundo que tá andando na rua. Bem, rapidamente, não poderíamos passar esse painel sem uma manifestação dos senhores. Doutor Armando, o senhor, enquanto advogado, acompanhar cenas como essa, qual é a sensação, até do ponto de vista jurídico, do que pode caber em termos de punição a um homem que faz um vídeo como esse, hostiliza um advogado que está ali escovando os dentes no aeroporto? Primeiro que o doutor Zanin está no momento íntimo, escovando os dentes, filmado, um ato covarde, deve ser apurado. As pessoas confundem, parece aquela situação em que o indivíduo assiste um filme e confunde o ator, a atriz, malvado, com a pessoa, com o ser humano. Foi exatamente o que aconteceu. O doutor Zanin, um brilhante advogado, muito técnico, vem de uma banca muito bem estruturada e passa por um constrangimento desse. Não só a Ordem dos Advogados do Brasil tomará providência, sei disso, em que pese a ordem não tem esse poder de polícia, mas essa filmagem que o indivíduo fez prova contra si, porque no espelho aparece a imagem dele, tenho certeza que o doutor Zanin vai tomar providências legais processando, porque ele foi xingado, foi aviltado, foi ameaçado de uma forma covarde. Claro que ele não faria nada, claro que ele não bateria nessa pessoa, o brilhante advogado não estaria no mesmo patamar desse indivíduo covarde, que tenho certeza que as autoridades vão conseguir identificá-lo, porque ele estava no interior do aeroporto. Tenho certeza que após a cancela de acesso para ingresso às aeronaves, e ele será identificado pela polícia judiciária local e será processado pelo Poder Judiciário. Repito mais uma vez, forma covarde em que ele foi interceptado por esse indivíduo. Doutora Samanta, também rapidamente, seu repúdio com relação a esse episódio? É um episódio lamentável, né? Um advogado passar por isso, numa situação de constrangimento. E eu acho que é muito importante a gente punir e evitar isso, porque os advogados, eles estão lá defendendo o direito das pessoas. Sem advogado não se faz justiça, é o advogado que exerce o direito de defesa, que é imprescindível para que a gente tenha um processo judicial justo, independentemente de quem a pessoa advoga ou não, todos têm o direito de defesa, todos têm um direito a um advogado, e nesse sentido a gente tem que realmente, a OAB tem que ir atrás e punir para que cenas como essa, tão lamentáveis, não voltem a ocorrer com nenhum advogado que exerce o seu mistério, que na verdade é o direito de defesa e a manutenção dos direitos humanos. Ministro, também rapidamente, tempos estranhos, não? Muito estranhos. Aqui fica uma solidariedade sincera, companheira, amiga e fraterna ao doutor Cristiano Zanin. Ele é um excelente advogado, competente, sério, tem uma característica importante para os advogados, que é a coragem. Ser corajoso é fundamental para o exercício da democracia, como já se disse, reitera. Então, minha solidariedade a ele. Há que haver apuração, tem que ser punida essa pessoa. Eu mesmo já fui vítima disso no passado, quando era advogado de Dilma Rousseff no processo de impeachment, em restaurantes por 2 ou 3 vezes, nas ruas. Isso é inaceitável. Olha, isso não pode acontecer com advogados, não pode acontecer com réus, não pode acontecer com cidadãos comuns, com ninguém. Aqueles que fazem esse tipo de coisa têm que responder do plano penal e do plano civil. Que se abra uma investigação, que se detecte essa pessoa que praticou esses atos deploráveis e que responda a ele exemplarmente nos termos da lei. Que não se repita mais esse tipo de coisa. Minha solidariedade e um abraço fraterno ao grande e combativo advogado Cristiano Zanin.
José Eduardo Cardoso foi ministro da Justiça, também foi advogado-geral da União. Armando de Matos Júnior, ele que é advogado, professor de Direito Penal. E Samantha Meyer, advogada. A todos, meu agradecimento mais uma vez e um bom dia. Muito obrigado.